Então, Dharamjot, deixe-me rapidamente passar a palavra para você. Nós temos discutido isso e, inclusive com alguns especialistas, temos conversado sobre como, neste momento, parece quase que isso é uma espécie de batalha para salvar as aparências do Paquistão ou uma batalha de narrativas, porque temos visto a enxurrada de desinformação que vem do lado deles. As mensagens inflamadas parecem não parar de jeito nenhum. E à luz de tudo isso, é aí que essas coletivas de imprensa se tornam ainda mais importantes, porque realmente trazem clareza sobre o que está acontecendo e as atualizações minuto a minuto. E estamos esperando por isso, né, como o Siddharth também mencionou. Ele está do lado de fora do Ministério das Relações Exteriores. Esperamos que isso aconteça em cerca de 1h30. Dharamjot, o que você pode nos dizer? Bem, Rim, você está absolutamente certa. Essas coletivas de imprensa e comunicados são tão importantes porque não se trata apenas de ataques militares físicos do Paquistão que a Índia está enfrentando e frustrando. Também são as operações psicológicas, a guerra de informação e todas as narrativas que estão surgindo do país vizinho. Agora, dito isso, vamos rapidamente relembrar tudo o que os principais oficiais do Paquistão disseram, Rim, incluindo o ministro da Defesa, Khawaja Asif. Veja as declarações dele nos últimos dias. A mais recente, ontem, quando ele disse em uma entrevista que, bem, uma guerra total com a Índia parece ser o único caminho possível. E então, apesar de todo o discurso deles de dizerem que, bem, nós não queremos uma guerra, estamos procurando, sabe, uma saída. A Índia está forçando isso e assim por diante, as declarações oficiais que eles fazem na mídia e na Assembleia Nacional sugerem algo completamente diferente. Então, claramente, a desescalada e sentar-se à mesa de negociações com a Índia para uma conversa bilateral claramente não estão nos planos, pelo menos de acordo com todas as declarações oficiais deles. Agora, quando se trata de muitas outras informações nas redes sociais, temos visto isso repetidas vezes nos últimos dias, desde esta manhã e também na noite passada. Nós nos atemos ao que os oficiais nos dizem. Nós seguimos o que o Ministério de Relações Exteriores e as coletivas de imprensa das Forças Armadas nos informam. É isso que todos os cidadãos e residentes do país precisam levar em consideração, prestar atenção. Também prestamos atenção ao que nossos magistrados distritais, nossas autoridades civis estão nos orientando em relação a como conduzir a vida cotidiana em circunstâncias como estas. Como temos discutido desde amanhã, há muitos avisos e notificações estão sendo emitidos. Áreas sensíveis recebem notificações regulares sobre sirenes que vão informar se você está sob alerta vermelho ou sob qualquer tipo de atividade volátil que tenha sido frustrada pelas Forças Armadas indianas. As autoridades civis estão garantindo que o público seja avisado com antecedência para que ninguém saia de casa. Todos garantem que têm suprimentos essenciais. Você deve se manter afastado de objetos quebráveis e janelas. Você estaciona seus carros de uma determinada maneira. Você não sai à noite. Haverá apagões programados. Todas essas informações aqui estão sendo divulgadas pelo governo indiano, pelos estados indianos, pelas autoridades distritais civis, de uma forma muito detalhada e responsável ao longo do dia. Certo? Então é nisso que a Índia precisa prestar atenção e é nisso que o mundo também precisa prestar atenção, porque está claro que há uma grande diferença na forma como o Paquistão está lidando com as coisas e a forma como a Índia tem lidado com as coisas aqui. Certo, Dharamjot, nós estávamos conversando com alguns especialistas mais cedo, assim como com alguns veteranos que falaram sobre como, se você não consegue igualar um país de forma convencional, é aí que surge essa retórica nuclear. E isso é, de certa forma, quase como a muleta na qual o Paquistão se apoia, como se fosse uma das últimas táticas deles, apesar de esse fantasma já ter sido desmascarado várias vezes. E é aqui que também estamos vendo o papel das munições vagantes e drones entrando em cena. Dharamjot. Temos ouvido relatos de várias explosões que foram ouvidas em Srinagar. Estávamos justamente falando sobre os destroços que foram encontrados em vários locais também. Claro, isso ainda precisa ser confirmado quanto ao que realmente é neste momento. Mas o que vimos foi bombardeio e disparos indiscriminados do lado paquistanês contra áreas civis neste momento. Exatamente, Kim. E isso já vem acontecendo há vários dias. Lembre-se, quando a Índia realizou seu ataque de precisão contra campos terroristas em 7 de maio, a Índia deixou muito claro que estava mirando 9 locais específicos da estrutura terrorista, em partes da Caxemira, ocupada pelo Paquistão, e na província de Punjab, no Paquistão. Mas apesar de toda a clareza, toda a fundamentação e todas as provas, o Paquistão simplesmente, está tomando atitudes sem querer acreditar,
ou recuar e sentar à mesa de negociações para resolver as coisas como vizinho bilateral. Ele tomou o caminho completamente oposto aqui nos últimos dias. Vimos isso, vimos bombardeios incessantes nas áreas de fronteira. Estamos vendo muitos drones que estão entrando e saindo das fronteiras porosas da Índia com o Paquistão, assim como da fronteira internacional que o Paquistão compartilha com a Índia. Mas todas essas tentativas foram frustradas pelas Forças Armadas indianas. E não só isso, nosso sistema de defesa aérea foi ativado, o que tem desempenhado um papel fundamental em impedir todas essas investidas que o Paquistão tem feito repetidamente. E isso, Kim, nos leva de volta ao ponto que o secretário de Relações Exteriores da Índia destacou na coletiva de imprensa de ontem. Ele disse: a escalada não começou quando a Índia realizou seus ataques contra campos terroristas. A escalada começou em 22 de abril, quando grupos terroristas do Paquistão, apoiados pelo aparato estatal, realizaram o ataque terrorista em Pahalgam e mataram 26 pessoas inocentes. Certo. Foi aí que tudo começou. Certo. E isso é algo que precisamos esclarecer, não só para nossos espectadores, mas também para o mundo todo.